A paz do Senhor, meu amado, minha amada, batalhadores, guerreiros de oração, intercessores, homens e mulheres que desejam viver uma vida em unidade com o Senhor Jesus Cristo, em união cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso nós estamos aqui nesse projeto, batalhando para que nós tenhamos uma vida de oração contínua, efetiva, eficaz, que nos leva mais e mais à presença do Pai, para que Ele olhe para nós e se alegre. O objetivo é alegrar o coração do Pai, amém? Então vamos juntos? Eu quero convidar você agora para mais um vídeo. Esse já é o 20º vídeo desse projeto, o Plano de Batalha para a Oração. Aqui nós estamos aprendendo juntos a orar. Nós estamos usando o livro O Plano de Batalha para a Oração, que é um livro baseado naquele filme O Quarto de Guerra, dos irmãos Kendrick. Aqui nós vamos desde o início, onde a gente se alista. Depois nós vamos passando pelo treinamento básico. Depois nós vamos para o condicionamento. Depois a gente passa para as estratégias, os alvos, e a gente aprende a usar as munições e a gente consolida a nossa vida de oração. Amém? Hoje nós estamos aqui no capítulo 16, que a nossa é a parte 3 agora, a parte de condicionamento, capítulo 16, onde fala fé versus dúvida. Então, apesar da gente estar no capítulo 16, esse já é o 20º vídeo. Por quê? Porque nós fizemos alguns vídeos de introdução. Então, você que está chegando agora, que quer fazer esse curso, vamos dizer assim, um curso, um treinamento para aprender a orar, para que a sua oração seja efetiva, eficaz. Se você quiser começar desde lá do primeiro vídeo, entra nessa playlist, o Plano de Batalha para a Oração, e começa lá no primeiro vídeo e vá fazendo os exercícios. Por quê? Eu leio o capítulo inteiro e depois eu elaboro algumas atividades para você fazer, coloco, falo tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu falo, explico, expresso para vocês, deixo aqui tudo gravado, para que vocês possam ouvir quantas vezes vocês quiserem. E é totalmente gratuito, não precisa comprar o livro, basta vocês seguindo os vídeos. E agora eu quero também pedir um favor para você que já segue essa playlist, compartilha. Você que está chegando agora, já coloca o dedinho aí, se inscreva no canal, deixa o seu like. Você que tem dúvida, deixa a sua dúvida nos comentários, a gente vai responder as suas dúvidas, amém? Então agora vamos passar para a leitura do capítulo. Primeiro eu leio o capítulo, depois eu explano, eu ministro aquilo que o Senhor coloca no meu coração, e aí eu elaboro questões, deixo atividades para vocês, e no final a gente faz a oração que está aqui também no capítulo. O livro não tem os exercícios, eu é que elaboro. Eu tomo a liberdade de elaborar com a minha prática de pedagoga, que eu já tenho há muitos anos, então eu vou elaborando as questões e trabalhando para que a gente possa crescer espiritualmente. Vamos juntos? Então, começando o capítulo 16, seu coração, fé versus dúvida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6, 7. Quando você orar, saiba que Deus não está desatento, indiferente, relutante ou sem vontade de responder. É por isso que Ele está sempre nos encorajando a pedir com fé. O seu coração pode até estar bem diante de Deus e com os outros,
mas as suas dúvidas durante a oração podem criar obstáculos. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes desnecessariamente. Às vezes, nós também negamos sem perceber a fidelidade, a bondade ou a capacidade de Deus em nossos corações quando nos aproximamos dele. Esta falta de fé cria um empecilho que vai obstruir o canal da nossa vida de oração. Você vai desistir de querer aproximar-se de Deus se você não confiar nele ou não crer que ele é bondoso. Portanto, se você não tem mais vontade de orar, o problema provavelmente está num dos 4 equívocos sobre a oração e a identidade de Deus que nós vamos listar aqui agora. Primeiro, Deus não conhece ou entende as minhas necessidades. Sim, Ele conhece você. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. A palavra teológica para essa qualidade da natureza de Deus é onisciência, ou conhecimento de tudo. Ele está ciente de cada vez que um pardal cai no chão, Mateus 10, 29. Ele sabe o número de fios de cabelos que você tem na cabeça, Mateus 10, 30. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome, Salmos 147, 4. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. E como já vimos, ele está completamente ciente do que você precisa, mesmo antes de pedir. Mateus 6:8. Mas se ele já sabe o que se passa em nossas mentes, você pode perguntar: por que ele quer que oramos? Qual o sentido disso? Lembre-se, a oração é uma forma de intimamente conhecermos, amarmos e adorarmos a Deus. Colocarmos as nossas vidas dentro da sua vontade e caminhos, e de acessarmos e promovermos o seu reino, poder e glória. Tudo isso requer interação. Deus poderia fazer as coisas sem a nossa participação, mas Ele é bom e gentil, então não nos deixaria de fora. Além disso, se você tivesse a capacidade como pai de saber o que se passa na mente dos seus filhos, você preferiria que eles ignorassem você? Você quereria que eles continuassem a lutar ou a ter problemas? Ou você preferiria que eles mantivessem um relacionamento com você para que eles pudessem sentir o seu amor e sabedoria de maneira pessoal? É óbvio que você iria preferir que eles tivessem intimidade com você. E Deus também, sim, Ele entende você e Ele está sempre pronto para te ajudar. O segundo equívoco é: Deus não é capaz de ajudar. O apóstolo Paulo respondeu a essa objeção com uma das exclamações mais retumbantes da Bíblia, declarando que Deus é capaz não só de fazer o que quer que possamos imaginar, mas também é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. As palavras originais em grego que se juntam para formar esta frase trazem a ideia de superabundância, quantidades muito altas, uma capacidade que vai além de todas as formas de medição humana. Isso é o que Deus tem. Isso é quem Ele é. Capacidade total e poder, onipotência. Olhe para as estrelas e olhe no espelho. A sua criação revela a sua capacidade de fazer as coisas de forma perfeita. Se você realmente acredita nisso, então você não deve ter dificuldade em acreditar que, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Ou que com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a este monte: qualquer que seja o monte, vá daqui para lá, e ele irá. Mateus 17:20. Acreditar em um Deus onipotente pessoas, significa que mesmo pessoas como nós podem ficar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Judas 24.
Ele pode verdadeiramente fazer qualquer coisa. Jesus mesmo disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Olhe para a sua trajetória perfeita e não duvide da sua habilidade quando você orar. 3. Deus não se importa. A pergunta que vem naturalmente depois que uma pessoa aceita a onisciência e onipotência de Deus é essa: se ele sabe tudo e pode fazer tudo, então por que ele não me ajuda? Saber e não se importar. Saber e não importar. Essa não é a pior qualidade de todas? Saber e não importar. Essa não é a pior qualidade de todas? A falta de uma ação imediata não deve nunca ser interpretada como falta de preocupação. Jesus citou as aves do céu para provar que Deus se importa. Se ele se preocupa com as aves, ele não se importaria muito mais com você? Cada fôlego é um dom de Deus, deixando evidente que ele se preocupa com você. Jesus nos deixou duas parábolas sobre oração na Escritura que mostram dois polos opostos da preocupação de Deus para conosco. Um homem recebe tarde da noite uma companhia inesperada. A sua despensa está vazia. Então ele corre até um vizinho e pergunta se ele pode lhe arrumar um pedaço de pão. Não me incomode, é a resposta que ele ouve. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Lucas 11:7. Mas o homem é persistente e finalmente o vizinho lhe dá o que ele quer para que ele vá embora. Um segundo exemplo é a história de uma viúva que estava sendo maltratada, incomodada pela injustiça. Ela insiste em procurar um juiz local impiedoso para pleitear o seu caso. Mas este homem poderoso permanece frio e indisposto a ajudar. Ele não a atendeu até que ela o incomodou, a ponto de ele não mais aguentá-la. E então tratou do caso da viúva. Lucas 18, 1-5. Um amigo indiferente, um juiz impiedoso, Jesus mostrou que em ambas as histórias o solicitante persistente conseguiu o que pedia. Ele quis dizer que Deus não é um juiz indiferente ou um vizinho que prefere dormir a atender um pedido. Portanto, ele não responderia os nossos pedidos muito mais rapidamente e de bom grado do que o juiz e o vizinho? Ele disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Jesus perguntou retoricamente: continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, 7 e 8. Então, ele nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lucas 11, 9. Portanto, ele se importa com você mais do que qualquer pessoa em sua vida. Desfrute neste momento de mais um fôlego que ele acabou de lhe conceder. 4. Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo. Essa não é a impressão que temos quando lemos Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Sim, ele está disposto a ouvir, responder, aconselhar, confortar, incentivar, direcionar e salvar. Quero, ele disse a um leproso que se aproximou dele, implorando ajuda. Ele foi movido de compaixão pela fé desse homem, quebrantado, e respondeu à sua oração, curando o seu corpo. Marcos 1:41. Nós somos os fracos e indispostos aqui, indispostos a acreditar, indispostos a esperar, indispostos a aceitar ou a ter todos os nossos pedidos respondidos. Jesus estava disposto a ir para a cruz por você. Ele está disposto a ir tão longe quanto salvar definitivamente
aqueles por meio dele, aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus. Como? Pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Sim, agora mesmo Jesus está orando e trabalhando. Como vimos, obviamente, Deus não é um gênio que concede todos os nossos desejos. Nós deveríamos ser gratos por isso, uma vez que logo experimentaríamos o horror de adorar um Deus que fosse controlado por nós, no lugar de um Deus que governa tudo e leva todas as coisas em consideração. Deus nos deu a capacidade de confiar que as suas razões estão em harmonia com a sua sabedoria e a sua vontade. Porque Deus é soberano. Ele pode optar por fazer ou não fazer algo, mesmo certamente tendo a capacidade de fazê-lo. Mas ele, exercitando ou não essa capacidade, é nosso dever acreditar que ele pode e tem um coração disposto. Assim, o plano de batalha para a sua vida inclui o tipo de oração que sabe que ele conhece o seu coração e o que você realmente precisa da parte dele. Acredita que nenhuma limitação se aplica a ele, portanto, ele pode fazer qualquer coisa. Espera que ele vai responder a você com amor, compaixão e misericórdia. Entende que ele está perto de você e ouvindo, disposto a vir em seu auxílio e ajudá-lo. Peça diariamente ao Senhor em oração que revele mais de si mesmo a você, na medida que você absorve a sua palavra. Segue o seu ensinamento, aplica as suas promessas e cresce em conhecimento e sabedoria. Portanto, quanto melhor você o conhecer, mais tempo vai querer passar com ele. E à medida que você passar mais tempo com ele, esses equívocos se enfraquecerão e a sua fé crescerá. E aí, vai mais um fôlego? Deus é muito bom. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, nós terminamos de ler mais um capítulo. E lindo, né? Como sempre, todos os capítulos lindos demais. Agora eu vou passar para a parte da ministração, que o que Deus falou ao meu coração através da leitura desse capítulo. Eu estudo o capítulo, eu busco, eu peço ao Senhor que me dê a palavra certa. E Deus é tão tremendo e maravilhoso que tantas são as revelações que nós ficamos muito, muito impactados com tão grande o amor de Deus por nós, não é verdade? Lá em Tiago 1, 6, 8 diz assim: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, o Tiago já fala para nós sobre a fé e sobre a dúvida. Se você vai orar, não duvide. Peça com fé, peça crendo que Ele é capaz de fazer, que Ele te ama, que Ele está do seu lado, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, Ele tem todo o poder. Onipresente, Ele está do teu lado, te ouvindo. Ele está aí junto com você agora. Ele é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o onisciente, ele tem toda a ciência, todo o entendimento, todo o conhecimento, ele conhece, nada lhe está oculto. Esse é o nosso Deus. Então, se você vai orar, é necessário que você tenha fé. Mas aí você pergunta, bem, mas o que é fé? Fé, a gente tem lá em Hebreus 11, uma definição de fé que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé é algo que nós não vemos, não tocamos, mas nós sabemos que é. Porque se eu ver, não preciso ter fé. Eu vou ter fé naquilo que eu acredito que o Senhor está fazendo, que o Senhor é real, que Ele existe. Então eu tenho fé. Eu não vejo, mas eu acredito. Sem fé
é impossível agradarmos a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, se nós vamos orar ao Senhor, não adianta orar sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos nos aproximando do Senhor, é necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele responde às nossas orações. A palavra diz que aquele que ora e assim ele crê, assim acontece. Do jeito que ele crê, é o que vai acontecer. Você já viu que muitas vezes nós vamos orar e a gente já pensa, não vai acontecer nada. Então, assim, do jeito que a gente crê, é assim que acontece. Não acontece nada. A fé, ela nos torna mais forte. Ela nos capacita a suportar as adversidades. Ela nos capacita a vivermos unidos com Cristo de uma forma que agrada ao Senhor, de uma forma que agrada a Deus. E aí você pergunta, Meir, eu quero ter fé. Como que eu posso ter fé? Então vamos ver alguns exercícios de fé que você pode fazer? Olha, você pode pedir a Deus fé. Lá em Romanos 8:32 diz assim: porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então você pode pedir a ele todas as coisas. Se ele deu o filho dele para que você tivesse vida eterna, será que essas coisas tão insignificantes que estão aqui, vamos dizer, aqui no mundo, que geralmente quando a gente pede, nós estamos pedindo coisas materiais, ele não vai nos dar? Ele vai dar muito além de coisas materiais. Ele vai nos dar espirituais, que tesouros eternos. Olha que lindo. Então, peça a Deus. Se você não tem fé, peça fé a Ele. Clame e Ele te responderá. Outra forma de exercitar a fé, nos alimentando da Bíblia, que é a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que é bom, perfeito e agradável? A justiça, o amor, a paz, longanimidade, benignidade, temperança. Então, quando você se alimenta da Bíblia, quando você estuda a palavra, quando você tira tempo para estar ali, um tempo de qualidade para estar com Deus, você está exercitando a sua fé. Você passa a conhecê-lo. Você vai ter a sua mente transformada. Você vai ter a sua mente limpa, levada para as coisas do céu. Olha que lindo. Outra forma de você exercitar a fé. Você vai exercitar com atitudes e com palavras. Lá em Mateus 7:24, 27, Jesus fala sobre os dois alicerces. Aquele que ouve e pratica as palavras dele, ele é como um homem que faz a sua casa na rocha, vem a tempestade e não derruba. Aquele que ouve e não pratica é como um tolo que faz a sua casa na areia, a tempestade vem e derruba a sua casa. Então, não adianta a gente ficar pedindo fé. Não adianta a gente ficar lendo a Bíblia e a gente não exercitar o que a gente está aprendendo. Porque quando a gente aprende sobre a palavra do Senhor, a gente tem que exercitar. Não adianta eu ler a Bíblia e vejo as promessas do Senhor, está comigo, Ele nunca me deixará, nunca me desamparará. Aí de repente eu abro a boca, estou sozinha, estou abandonada, estou aí, só lamuriando. Então, outra forma de você exercitar a sua fé é proclamando as palavras,
proclamando as maravilhas do Senhor na sua vida, reconhecendo através das suas palavras que Ele tem muito mais além daquilo que você possa imaginar, que Ele te escolheu, que Ele te ama. Proclame com a sua palavra. Tenha atitudes positivas, atitudes de amor, atitudes de fé. Um amigo brigou com você, falou mal de você, você não vai revidar com mal. Por quê? Porque a palavra te ensina a pagar o mal com o bem. Então você vai fazer o bem. Então você está exercitando a fé. Você está trazendo aquilo para o concreto. Então exercite a fé. Porque se você ora com fé, a sua oração é respondida de acordo com aquela fé que você acredita. Amém? E aí a gente vai vendo assim, a fé, ela remove montanhas, né? Ao passo que a dúvida, o que que a dúvida faz? Ela gera obstáculos, cria empecilhos que entope a nossa vida de oração, entope o canal da nossa vida de oração. Então, a dúvida entope o meu canal de oração. A fé, ela faz o quê? Ela remove montanhas, remove os pedregulhos que estavam ali entupindo. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Então, eu vi ali o que que é fé, Meire. Agora vamos ver então o que que é dúvida, para que eu possa escolher, para que eu possa tomar uma decisão. O que que é dúvida? Dúvida é incerteza entre confirmar ou negar o julgamento ou a realidade de um fato. A dúvida é hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. Então, a dúvida é incerteza, ela é hesitação. Ah, eu não sei se vou, não sei se fico, não sei se é, não sei se não é. Ah, hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje eu acredito, amanhã já nem tanto. Então, isso é dúvida. Eu oro e aí eu já tenho dúvida se eu vou receber. Eu oro e eu já tenho dúvida se Deus vai fazer. Então, agora nós vamos falar sobre esses equívocos. Esses equívocos sobre o coração de Deus. Os equívocos que a gente tem sobre a identidade de Deus. Esses equívocos, eles nos trazem dúvida, eles geram dúvidas em nós e a dúvida entope o nosso canal de vida de oração. Então é totalmente aqui o contrário da fé. A fé remove a montanha, a dúvida gera obstáculo. Olha como é incrível. Então vamos ver esses equívocos sobre o coração e a identidade de Deus. O primeiro equívoco. A primeiro equívoco que vai me trazer dúvida, que vai fazer com que a minha oração seja fraca, com que a minha oração fique cada vez mais fria. Então, eu penso assim: Deus não conhece ou Deus não entende as minhas necessidades. Ele não conhece nem entende as minhas necessidades. Hebreus 4, 15, 16 diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, Deus está falando aqui que Ele conhece e que Ele entende as suas necessidades. Porque Ele passou por todas elas. Jesus veio em carne e passou por cada uma das necessidades que nós, seres humanos, passamos. E Ele já levou sobre Ele na cruz tudo isso. Mas é necessário que eu me encha de confiança. Ai, Jesus, ele já passou por tudo isso, ele é o meu sacerdote. Então você se enche de confiança
e chega perto do trono da graça, porque Jesus já rasgou o véu, ele abriu o caminho para a gente chegar ao trono da graça. E lá no trono da graça nós vamos encontrar graça. Sempre que a gente precisar de ajuda, ele vai nos dar graça. O que que é graça? Graça é um favor imerecido, não é pelo nosso merecimento. É porque Jesus já pagou, já levou na cruz tudo. Todas os nossos pecados, iniquidades, nossas doenças. Então nós precisamos nos encher de confiança e nos achegarmos ao trono da graça e entendermos que ele é onisciente. Ele conhece tudo. Aí quando a gente fala assim, gente, mas se Jesus conhece tudo, se Deus já conhece tudo, então qual que é o sentido da oração? Se Deus já sabe tudo, para que eu vou orar? Então você tem que lembrar disso aqui, ó. Lembra disso aqui que a gente já falou várias vezes. A oração, ela é uma forma de intimamente conhecer, amar e adorar a Deus, colocar a nossa vida dentro da sua vontade e caminho, acessar e promover o seu reino, poder e glória. Então, tudo isso requer interação. Deus, ele abriu espaço para a gente orar, para que a gente tenha interação com ele. Porque ele quer se relacionar conosco. É uma forma de nos relacionarmos com ele. Sabe por quê? Porque ele pode fazer tudo sozinho, ele não precisa de nós. Mas ele é bondoso, ele é gentil. E ele não nos quer deixar de fora. Ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos traz para o processo, porque ele quer interagir conosco. É isso a oração. É a interação íntima com ele, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa amá-lo, adorá-lo, para que a gente possa colocar a nossa vida dentro dos propósitos dele, nossa própria vontade diante do nosso Criador, a gente poder acessar e promover o reino dele. Olha como é lindo! É um privilégio podermos orar e entender que Ele conhece e entende as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Nós precisamos crer e não permitir obstáculos. Remover esses obstáculos, remover essas dúvidas da nossa vida. 2. Um outro equívoco que nos causa, que nos traz obstáculo, é a gente pensar que Deus não é capaz de ajudar. Efésios 3:20 diz que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então a palavra nos garante que Deus, ele é onipotente. Ele tem a capacidade do poder total. Ele pode fazer muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O próprio Jesus diz que para o homem nem tudo é possível, mas para Deus não há nada impossível. Deus, ele é capaz de te ajudar? Sim. Ele é capaz de te ajudar em qualquer questão? Sim. Mas é preciso que você creia nisso. É preciso que você remova o obstáculo da incredulidade. É preciso que você use a fé para remover essa montanha. Amém? Um outro equívoco que atrapalha a nossa oração é a gente pensar que Deus não se importa conosco. Ai, Deus não se importa. Ah, ele até pode fazer, mas ele não quer fazer, ou ele não se importa em fazer. Lá em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se alguém que deu seu próprio filho por amor a nós, a mim e a você, como que essa alguém não se importa conosco?
Como que ele não se importa com seus problemas? Então, esse pensamento de que Deus não se importa é um grande equívoco sobre a, a personalidade de Deus, sobre o coração de Deus, sobre a identidade de Deus. Ele se importa. E a maior prova que a gente tem é a vinda de Jesus Cristo à Terra. Jesus veio, o Pai o enviou, ele veio. E ele veio para quê? Para todo aquele que está oprimido, todo aquele que está em pecado, todo aquele que está desviado, todo aquele que está perdido, todo aquele que está sofrendo. E ele veio para quê? E ele veio quando nós estávamos afastados dele, para nos salvar, para nos limpar, nos purificar, abrir o caminho para a gente chegar ao Pai. Ele veio para que a gente possa ter vida e vida em abundância desde já. Então, como que ele não se importa? Nós precisamos remover esses equívocos da nossa mente. Nós precisamos remover, através da fé, toda a dúvida da nossa mente. Outro equívoco que faz com que eu não ore. 4. Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo. Olha que pensamento terrível. Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo. Muitas vezes a gente quer que Deus faça, mas faça da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, não é? Mas o soberano é Ele. Nós somos criatura, nós temos que entender isso. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós somos criados por Ele, temos que ter o coração grato por Ele ser um Deus amoroso. Imagina se Ele não fosse um Deus amoroso. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Então a gente sabe que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Existe um tempo que a gente chama tempo de Deus. E vai acontecer, ele vai fazer no tempo dele. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. Muitas vezes nós estamos pedindo alguma coisa que é para o nosso mal, e ele não vai nos dar. Porque ele é soberano, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, que a gente possa tirar todas essas dúvidas, remover todos esses obstáculos da nossa mente, limpar o nosso canal de vida de oração. Cuidado! Quando você cultiva em seu coração a dúvida, você está matando a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que ora creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, você para de orar, para de ler a Bíblia e se perde nas trevas. Então, toma cuidado. É necessário que hoje você decida-se, que você se decida agora mesmo. Cultive a fé. Inclua na sua vida um tipo de oração que sabe que ele conhece o seu coração e o que você realmente precisa da parte dele. Comece hoje, cultive a fé e inclua uma oração que acredita que nenhuma limitação se aplica a ele. Portanto, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Cultive a fé, inclua hoje na sua vida uma oração que espera que ele vai responder a você com amor, com compaixão, com misericórdia. Cultive um tipo de oração que entenda que ele está perto de você, que ele está te ouvindo, que ele está disposto a vir em seu auxílio e ajudá-lo. Decida-se hoje pela fé. Nós falamos hoje em dúvida e fé, né? O seu coração, como é que está seu coração? Ele tem mais dúvida ou mais fé? Como é que está a sua fé? Sua fé está forte, fortalecida, se fortalecendo, ou a dúvida está mais forte do que a sua fé? Então hoje é dia de decisão. Decida exercitar a fé.
Então, para isso, eu elaborei um exercício para nós aqui muito, muito gostoso que você vai fazer durante essa semana agora. Primeiro, você vai exercitar a oração de fé. Uma oração que sabe, que acredita, que espera e que entende. Que ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas, a vontade dele é perfeita. Então você vai exercitar a oração de fé. Você vai pedir que ele se revele a você, que ele se mostre a você. Você vai cultivar a oração esta semana. Sempre que você tiver um espacinho, você vai para o seu quarto, ou você vai num cantinho, ou você vai, se for um lugar de trabalho, que você puder ir ao banheiro, faz uma oração, ou mentaliza uma oração só na sua mente, mas converse com ele durante essa semana. Peça, Senhor, Senhor, se revele a mim. 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 Ore essa semana. Cultive a oração. 2. Medite em um versículo por dia. Eu coloquei 7 versículos. Cada dia da semana você vai meditar em um. No primeiro dia vai ser Números 23, 19. Anota aí. Primeiro dia, Números 23, 19. Segundo dia, 2 Coríntios 1, 19 e 20. Terceiro dia, Hebreus 10, 23. Quarto dia, Josué 23, 14. Quinto dia, 1 João 2, 25. Sexto dia, 2 Pedro 1, 4. Sétimo dia, 1 Pedro 5, 7. Então, em cada dia você vai meditar nesses versículos, em um por dia. Quanto melhor você conhecer a Deus, mais tempo você vai querer passar com Ele. Essas dúvidas se enfraquecerão e a sua fé crescerá. Então, quanto mais você fizer esse exercício que eu estou passando, quanto mais tempo de qualidade você tirar para estar com Deus, ler a palavra, meditar na palavra, orar, mais essa fé se enfraquece, ela perde força e a sua fé cresce. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar. Eu vou fazer a oração, a leitura da oração que está aqui no livro. É a nossa oração, que é tão linda. Senhor, eu creio que tu tens um perfeito conhecimento sobre mim e que me compreendes. Eu acredito em tua capacidade total e ilimitada de realizar a tua santa vontade. Eu acredito que tu te importas e estás disposto a me ajudar. Tenho certeza de que as tuas decisões serão as mais amorosas e apropriadas em relação às minhas necessidades. Portanto, mantenha-me perto de ti, Senhor, onde todas as minhas esperanças estão seguras e protegidas, e que eu possa sempre me dirigir a ti em fé, sabendo que estás ciente, que és capaz, atencioso e estás disposto. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? Amém e glórias a Deus. Aleluia. Então, nós chegamos aqui a o final de mais uma de nossas aulas, nesse plano, esse projeto tão lindo de batalhar em oração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a face, a glória e o amor dele, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você me ouviu até aqui, compartilhe esse vídeo, convida seus amigos para seguir o canal e dá um like. Deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Amém? Um beijo e até a próxima, se Deus assim o permitir.